essa caminhada que estamos percorrendo nessa série da carta de Efésios. Hoje nós vamos falar sobre caminhando com a armadura de Deus. Caminhando com a armadura de Deus, nós vamos ler hoje o versículo 10 ao versículo 24 do capítulo 6. Nós já louvamos a Deus, já oramos ao Senhor, já pudemos também contribuir ao Senhor com alegria. Fique à vontade. E agora nós vamos meditar na palavra de Deus. Então fique com a sua Bíblia aberta, não perca ela de vista, porque nós vamos caminhar por ela. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao versículo 24. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Hoje nós falaremos, eu quero nessa noite dar uma visão geral dessa carta, para que você que não teve a oportunidade de nos acompanhar nessa trajetória, eu quero que você tenha um pouco de noção do assunto que nós estamos falando. Então eu vou trazer aqui uma visão geral, para que você se situe naquilo que nós estamos trabalhando aqui, para você não ficar perdido. Então nós, dentro dessa visão geral dessa carta, nos 3 primeiros capítulos, o apóstolo Paulo, ele fala sobre os privilégios dos cristãos e o que significa ser igreja. Então, nos 3 primeiros capítulos, ele vai trabalhar isso, sobre os privilégios dos cristãos e o que significa ser igreja. E a partir disso, então, o apóstolo Paulo, ele começa a falar de como Deus, desde a eternidade, elegeu e predestinou dentre a humanidade aqueles que ele quis salvar. Então, Paulo fala do fato de que Jesus veio ao mundo para morrer por essas pessoas e a oferecer na cruz um sacrifício eficaz por elas, e ele termina dizendo como que o Espírito Santo chama os eleitos através da história, pela pregação do Evangelho, e forma então um corpo que é a igreja. E esse corpo, Paulo vai mostrar que esse corpo é formado por homens e mulheres, por pobres e ricos, todos aqueles que professam o nome de Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. E tudo isso o apóstolo Paulo, ele aborda do capítulo 1 ao capítulo 3. Depois disso, o apóstolo Paulo, ele passa então a falar dos deveres dos cristãos. Ele vai passar a falar de que maneira e como nós
que fomos alcançados pela graça de Deus, nos evangelhos, devemos viver nesse mundo. Ele fala também da necessidade também da unidade da igreja e sobre os dons espirituais que Deus deu à igreja. Ele aborda também a questão da santidade e fala como que devemos nos separar do pecado, nos despindo do velho homem e nos revestindo do novo homem em Cristo. E tudo isso o apóstolo Paulo vai tratar no capítulo 4. Chegando então no capítulo 5 e a metade do capítulo 6, ele vai nos orientar a buscar uma vida então cheia do Espírito Santo. Ele vai dizer lá no capítulo 5, na metade do capítulo 6, enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com o vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Você precisa se lembrar que o apóstolo Paulo está falando com um povo gentil que tinha outro tipo de vida, que vivia numa vida completamente pecaminosa, devassa, promíscua e completamente dentro da prostituição e dentro da bebedeira. Então, esses gentios então que estão convertidos ao cristianismo e que vivia nessa vida devassa, ele vai dizer, vocês não devem mais se embriagar com isso, agora vocês devem se encher do Espírito Santo de Deus. Então no capítulo 5 e a metade do capítulo 6, ele orienta a buscar essa vida cheia do Espírito Santo. Essa vida cheia do Espírito Santo que está ligada também, ele vai iniciar então, que está ligada também ao casamento, que está ligada à criação dos filhos e que está ligado à sociedade, se tratando de empregados e patrões. Nós falamos aqui caminhando como pais e filhos, caminhando na vida conjugal, caminhando como servos e senhores. Então nós tratamos sobre isso. Então essa vida cheia do Espírito Santo, ela deve estar ligada a isso, ligada ao casamento, ligada à criação dos filhos, ligado à sociedade. E Paulo então termina a carta advertindo então aos seus leitores e também advertindo a nós que estamos diante dela, de que não será fácil viver nesse mundo com os privilégios de sermos filhos de Deus e obedecê-lo. Ele deixa bem claro que não será fácil vivermos nessa vida, nesse mundo, com os privilégios de sermos filhos de Deus e obedecê-lo. Paulo vai deixar bem claro que nós teremos então dificuldades de fazer o que Deus nos pede em relação à nossa família, em relação ao nosso casamento, em relação à nossa vida social. Ele mostra também que não será fácil os nossos relacionamentos fraternais e na nossa própria vida. Ele vai deixar muito bem claro isso daí. Então essa dificuldade então se dará porque há inimigos então poderosos e mais fortes do que nós. Eu quero que você compreenda que agora o apóstolo Paulo, ele sai da terra e ele vai tratar de âmbito espiritual. Agora o que Paulo vai nos orientar é acerca de batalha espiritual, literalmente. É isso que ele vai tratar agora nessa carta. Ele vai mostrar então que essa dificuldade se dará porque há inimigos então poderosos, mais fortes do que nós, e que lutarão para nos impedir de obedecermos à vontade de Deus. E tudo isso vai se tratar nesse capítulo 6, nesse final do capítulo 6. Nós devemos então agora, a partir de agora, depois desta visão geral, nós devemos analisar esse texto, esse capítulo 6, do 10 ao 20, e nós faremos então aqui uma análise de cada um dos versículos, dividindo ele então em 3 sessões. Devemos então ter sempre em mente que o contexto em que Paulo nos introduz o assunto dessa batalha espiritual, ele vem falando isso desde o capítulo 4, do versículo 17, que é o assunto predominante de que Paulo está tratando, e que se trata então de santidade. E ele continua com esse mesmo assunto no capítulo 6, do versículo 10 ao 20. Então, o que o apóstolo Paulo está nos dizendo é que não será fácil levarmos uma vida de santidade nesse mundo. Levar uma vida de santidade nesse mundo não é fácil como se pinta aí fora. Há pessoas que parecem que vivem andando nas nuvens, acham que tudo é coisa fácil, acham que a vida cristã é fácil. Mas o apóstolo Paulo vai nos mostrar que a vida cristã não é fácil para aqueles que querem viver em santidade nesse mundo, porque nós teremos inimigos poderosos que nos impedirão de fazê-lo tal.
A primeira coisa que nós temos que ver aqui, a primeira tarefa do apóstolo Paulo, ao abordar o assunto dessa batalha espiritual, é de nos informar sobre os inimigos que nós enfrentamos. Paulo deixa bem claro que está no controle de tudo, que Deus está no controle de tudo, e que é Ele que provê a armadura de Deus, que é Deus que vai prover essa armadura. Nós percebemos que as pessoas querem lutar com as suas próprias forças, mas Paulo vai deixar bem claro aqui que essa armadura não vem de nós, mas que vem de Deus. Então Deus é a pessoa-chave nessa batalha. É Deus que é a chave central dessa batalha. Então aqui o apóstolo Paulo, ele nos mostra a funcionalidade da armadura de Deus, que é para resistirmos às ciladas do diabo, o nosso inimigo espiritual e invisível, que é o mais forte do que nós. A gente precisa ter esse entendimento. Da mesma forma que há a ação de Deus, a ação do diabo também. Nós estamos numa guerra espiritual. E nós não podemos vacilar ou cochilar, ou ficar pensando, cochear em dois pensamentos. Ele vai dizer então no versículo 10, olha aí comigo: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A expressão quanto ao mais significa finalmente, ou ao restante de tudo aquilo que ele vem dizendo, de tudo aquilo que ele vem falando. Quanto ao mais, ou finalmente, depois de eu ter dito tudo isso para vocês, depois de eu informar tudo isso a vocês, finalmente, ele vai dizer, sede fortalecido. É como se ele estivesse falando assim: eu já falei isso, e agora só falta falar para vocês mais uma coisa. Eu já falei desses assuntos, já falei daquele assunto, já falei daquele assunto, mas agora eu vou falar mais uma coisa para vocês. Então Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai nos dar uma ordem. Ele vai dizer: sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Essa expressão, sede fortalecidos, está no presente passivo no texto original. Então o tempo presente indica que há algo que está sendo feito agora. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Há algo que está sendo feito agora. E a voz passiva aqui indica que algo está sendo feito em alguém. É isso que ele está querendo dizer. Há algo que está sendo feito em alguém. Ou seja, isso significa que o ato de ser fortalecido é algo que está acontecendo agora e que alguém está fazendo isto em nós. Depois dele declarar tudo isso, ele está dizendo: olha, há alguém que está realizando, há alguém que está exercendo, há alguém que está fazendo isso em vocês. Então, como base no texto, nós podemos então descobrir que é Deus quem nos fortalece. É Ele a origem desse poder, e a origem desse poder está nele. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, porque é o Senhor que está gerando essa força em nós. Essa força é originária de Deus. É Deus que nos dá essa força. É Deus que nos capacita. Não é como muitas pessoas que enchem o peito e acham: não, eu vou enfrentar tudo, pode vir, vem com tudo. Não, ele vai quebrar a cara. Lembra-se lá quando os discípulos foram tentar expulsar o demônio, chegaram tudo arrebentado? Por que nós não podemos expulsar os demônios? Jesus disse: há certa casta de demônios que é só com jejum e oração. Vocês foram completamente despreparados fazer algo, achando que vocês poderiam fazer alguma coisa. Mas aí eles não conseguiram fazer. O apóstolo Paulo está deixando claro aqui que essa luta é o Senhor que está realizando, é o poder de Deus. Então, essa voz passiva sugere que nós mesmos não podemos fazer isso. Esse poder que vem de Deus é o mesmo poder que foi mencionado lá no capítulo 1 de Efésios, no capítulo 3 de Efésios. Porque Paulo diz que Deus ressuscitou Cristo por meio do seu poder. Ele diz que Deus ressuscitou Cristo por meio do seu poder, e é esse mesmo poder que o apóstolo Paulo está dizendo: sede fortalecidos. Vocês estão sendo fortalecidos pela força do poder de Deus. É Deus que está fortalecendo vocês. É Deus que está capacitando vocês. Nós lemos que esse poder nos é dado por meio do Espírito Santo, para que Cristo habita em nós. Para que Cristo habita em nós. Então deve chamar muito a nossa atenção dessa capacitação de Deus na vida do crente. Na vida do crente para
entender que ele está numa guerra espiritual, que ele está numa batalha espiritual. E ele só vai vencer através da capacitação de Deus. Somente Deus fortalecendo o cristão. Esse fortalecimento você não encontra na esquina. Esse fortalecimento vem de Deus. Até aqui tudo bem para vocês? Vamos no versículo 11 então. O versículo 11, depois dele dizer quanto ao mais sede fortalecido, ou seja, vocês estão num processo de fortalecimento, esse fortalecimento é Deus. Agora ele vai dizer, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Paulo agora nos fala sobre o revestimento. E ele falou isso lá na carta de Romanos, o capítulo 13, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo 6, primeira Tessalonicenses, o capítulo 8. Ele falou também em Isaías 59, capítulo 17. Ele mostra isso, que Deus é descrito vestindo uma armadura. E o apóstolo Paulo, ele deixa aqui, revestivos de toda a armadura de Deus. Dentro desses textos que eu falei, Deus é descrito vestindo uma armadura. O texto de Efésios, capítulo 6, o versículo 11, deixa bem claro que esta armadura pertence a Deus e não a nós. É a Deus que pertence essa armadura. É Deus que nos reveste dessa armadura. A armadura de Deus, ou seja, a palavra armadura no texto grego, ela significa panoplia e se refere à armadura de um soldado fortemente armado da cabeça aos pés. Então esta armadura ela serve para que haja defesa contra as ciladas do diabo. Essa armadura de Deus é Deus revestindo o cristão para que o cristão tenha defesa contra as ciladas do diabo. E Paulo introduz o nosso inimigo, e Paulo nos diz que seu nome é diabo, e essa palavra diabo significa acusador. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, Deus está revestindo vocês contra o acusador. Deus está revestindo vocês contra as ciladas, contra as astutas ciladas do diabo, contra as astutas ciladas do acusador. E como foi dito, essa armadura serve para nos defender das ciladas do nosso acusador. E a palavra ciladas aqui no texto grego significa tramas e truques. Ou seja, Deus está revestindo seus filhos contra as tramas e truques de Satanás. E tem gente que fica brincando com o diabo. O diabo ele arma tramas, o diabo ele arma truques. O diabo, ele arma ciladas contra os filhos de Deus. É contra os filhos de Deus que ele está preocupado. É contra os filhos de Deus que ele se empenha para destruir e para derrubar. São truques, estas ciladas são os truques de Satanás para enganar os cristãos. Leia para mim, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo 11, o versículo 14. Quem achou pode ler para mim rapidamente. 2 Coríntios 11, 14. Mas não me surpreendo, até mesmo Satanás que se disfarça de anjo de luz. Mas não me surpreendo, até mesmo Satanás que se transforma em anjo de luz. Para quê? Para tramar. Para quê? Para enganar os filhos de Deus. A Bíblia diz que, se possível, obviamente que não será, mas se possível, Satanás ele vai tentar. Se for possível, que não é, ele enganaria até mesmo os eleitos de Deus, até mesmo os escolhidos de Deus. Então, as ciladas também, as tentações, o Satanás, ele tenta as ciladas, que são as tentações, que são a incredulidade ao pecado e a conformidade com o mundo. Essa cilada de Satanás que ele lança é para que o cristão se amolde a esse mundo, é para que o cristão caia em tentação, é para que o cristão perca a sua fé. Essas são as ciladas. São esses revestimentos da parte de Deus, que Deus está revestindo cristãos contra essas ciladas. E Paulo ele teve essas experiências. Ele teve essas experiências com essas ciladas, então ele nos adverte. Em 1 Coríntios, o capítulo 7, o versículo 5, ele diz: não ignoreis os seus ardis. Paulo ele deixa claro, não ignore
Não ignore o diabo. Tome cuidado com o diabo. Porque ele tem poder. Deus tem todo o poder, mas o diabo tem poder. Não brinque com ele. Não tome o diabo como um ursinho de pelúcia, que você pode brincar a hora que quer, que você pode se livrar dele a hora que quer. Não. Paulo diz assim: não ignorei os seus ardis, não ignorei as suas ciladas, não ignorei as suas tramas, não ignorei os seus truques, porque ele está ao nosso derredor como um leão, buscando aquele que ele possa tragar. Não ignoreis. Ele deixa bem claro que o inimigo das nossas almas não está de brincadeira. Ele também não dorme. Ele também não perde tempo. Ele também não brinca em serviço. Basta você olhar para o mundo e ver o que ele está fazendo com os homens sem Deus. Basta você olhar. Basta você olhar e ver como estão as pessoas que brincam com ele, que chamam ele pelo nome, que fazem oferendas a ele. Veja o fim dessas pessoas. Veja o fim delas. A vida cristã é uma batalha espiritual. Nós não estamos brincando com pouca coisa. A nossa guerra não é com pouca coisa. É com aquele que por causa dele o pecado entrou no mundo. A desobediência, o homicídio e tudo aquilo que é mal entrou no mundo. Mas Paulo deixa claro que nós não lutamos contra as forças humanas. Aí no versículo 12, leia comigo. Por quê? Porque que nós não devemos ignorar os seus ardis? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo deixa claro que não lutamos contra forças humanas, porque ele diz que a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne. Os nossos inimigos, eles são invisíveis aos nossos olhos. É contra eles que nós lutamos. Não é contra o seu companheiro, contra o seu irmão. Não é essa guerra que muitas das vezes nós vemos por aí. Homem tentando engolir o outro. Não é isso. Paulo vai dizer: a luta de vocês não é contra a carne nem contra o sangue, mas os seus inimigos são invisíveis aos seus olhos. São eles, os principados, são eles, as potestades, são eles, os dominadores do mundo. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo jaz no maligno. Os dominadores do mundo e forças espirituais. E alguns entendem que os principados e potestades e os dominadores são uma e a mesma coisa. As forças espirituais do mal, os seres espirituais que o diabo governa, e outros interpretam como sendo classes hierárquicas do exército de Satanás. Mas o fim é que nós lutamos contra todas essas hostes. As nossas lutas é contra eles. É contra todos essas potestades, esses dominadores do mundo. Paulo ele menciona esses seres espirituais. Volta comigo lá em Efésios capítulo 1, versículo 21. Capítulo 2, versículo 2. Capítulo 3, versículo 10. Pode ir lendo para mim. Quem acha um, vai achando um por um. Efésios 1, 21, Efésios 2, 2 e Efésios 3, 10. Paulo menciona esses seres espirituais. Pode ler, pode ler. Acima de todo principado e poder, e potestade e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Então, ele diz acima, Efésios 1, 21, o que ele diz aí? Acima de todo principado e potestade, e poder e domínio de todo nome. Efésios 2, 2. Quais andaste outrora segundo o curso deste mundo. Dominadores do mundo, ou o curso desse mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos das desobediências. Aonde esses dominadores atuam então? Nos filhos da desobediência. Eles estão lá no céu ou estão aqui na terra? Estão na terra, estão por aí, estão entre nós. Dos filhos da desobediência. Essas hostes, esses ardis, essas potestades dominam esses homens. Isso não é brincadeira.
Isso é sério. Você não é dominado porque Deus te chamou, porque Deus te escolheu, porque Deus te salvou. É por isso que você e eu não estamos sob o domínio desses demônios aqui. Preste bem atenção no que ele está dizendo. 3:10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Para que pela igreja, pelo mundo? Não. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Ou seja, eu e você somos conhecidos nas religiões celestiais. A igreja, o reino, nas regiões celestiais. Agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Para que a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. A igreja se torne conhecida agora dos principados e potestades. Você é conhecido. Os principados e potestades sabem quem é você. Eles sabem quem é o teu Deus. Eles sabem quem é que você serve. Mas esses principados e potestades estão dominando os homens desobedientes, que retêm a verdade, que dão as costas para Deus. Eles estão dominando esses homens. Leia para mim Romanos 8. Romanos 8, 38 e 39. Quem achar primeiro pode ler. Romanos 8, 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades. Opa, nem os principados e... Nem as potestades. Ó, preste bem atenção. Nem o presente, nem o porvir. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus por causa do quê? Por causa do revestimento. Paulo mencionando então esses seres espirituais que estão aí e que estão atuando, e nos chama a atenção então para isso. O texto nos diz então que Cristo está acima de todo o principado e potestade e poder e domínio. O texto nos fala que Deus está governando tudo. E quando lemos o texto de Efésios, o capítulo 6, o versículo 12, à luz de Efésios, do capítulo 1, do versículo 21, então nós aprendemos que Satanás está debaixo da autoridade de Cristo. É debaixo da autoridade de Cristo. Aí vai um crentinho lá desavisado e diz assim, porque eu vou pisar? Pisa aí, crente, na cabeça da serpente. Onde está escrito isso aí? Eles usam a parte de Gênesis. De Gênesis. Mas quem é que vai pisar a cabeça da serpente? O filho do homem. É Jesus. Toda essa potestade que o apóstolo Paulo diz no capítulo 1 de Efésios, versículo 21, ele mostra que está sobre o domínio, sobre a autoridade, está debaixo do domínio e da autoridade de Cristo. E muitas das vezes nós ouvimos, no entanto, que Satanás tem poder. E que parece que ele é um poder independente, que ele é poderoso e igual a Deus, mas que anda na direção contrária. Alguém diz isso, não, ele tem o mesmo poder que Deus. O problema é que ele anda na direção contrária. Mentira. Ele está sobre o domínio e autoridade de Deus. Ele não tem mais poder que Deus. E isso é um erro muito grave de se pensar e de se dizer que Satanás tem tanto poder quanto Deus. Não. Deus tem todo o poder. Deus tem toda a autoridade sobre Satanás. Satanás está debaixo da autoridade de Deus. E Satanás não dá um passo se Deus não quiser. Lembra do texto de Jó? Lembra da reunião? O que você está fazendo aqui? Não, eu vi, estou no meio aí. Eu estou observando o teu servo Jó ali. Tá vendo? Viu como o meu servo Jó é fiel, justo, íntegro, desdedido do mal? Eu estou vendo, é lógico, tudo a riqueza que o Senhor cerca ele tem que ser fiel mesmo. Satanás colocando em jogo a fidelidade de Jó. E aí Satanás pede para fazer algo com Jó. Ele pede permissão. Então você precisa só nesse texto ver que Satanás não tem todo esse poder.
Ele não tem essa autoridade. Igor. Deus é mais poderoso que Satanás. Mas por que faz essa provação? Por que tem essa provação ainda? Provação porque nós somos pecadores. Nós estamos sujeitos ao pecado. E aonde é que Satanás vai nos tentar? Na nossa carne. Na nossa condição de pecadores que somos. Por que é que Adão e Eva foram tentados no deserto? Por causa da cobiça deles, a cobiça dos olhos, a concupiscência dos olhos. Eles desejaram. É contra o nosso desejo que Satanás guerreia. É através do nosso desejo carnal que ele luta. Que ele nos tenta. Que ele nos tenta tirar do propósito de Deus na nossa vida. É a nossa carne. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Uma pergunta em relação ao Efésios, quando fala do mundo já e a gente toma cuidado com as coisas do mundo. No que exatamente o mundo em si? Porque nós estamos no mundo. Isso. Quando ele quer dizer o mundo, ele está dizendo todo o mundo é o seu governo. Tudo aquilo que rege o mundo. Tá? Todos os prazeres do mundo. Cobiça, todo esse... Isso, exatamente. Todo o curso desse mundo. O mundo não é mesmo mundo, nem o que há no mundo. Tudo o que há no mundo. Ele não está voltado para Deus. O mundo jaz no maligno. Isso, é segundo o curso desse mundo. O cristão ele tem que andar na contramão do curso desse mundo. Enquanto o mundo está dizendo que o pecado é gostoso, o justo tem que dizer é pecado e abominável diante do Senhor. Tem que andar na contramão do mundo. Por isso que o cristão, em todos os seus aspectos de viver, ele tem que ser diferente desse mundo. Ele não pode amar o mundo, porque o mundo odeia a Cristo. E o mundo vai lhe odiar também. Jesus diz, assim como me odiou, eles também vão odiar vocês. Não pensa que haverá amizade entre luz e trevas. É o curso desse mundo. Essa nova vida que nós fomos resgatados. Nós fomos resgatados desse mundo e seu ardis. Agora nós temos que viver uma nova realidade de vida com Cristo Jesus. Sendo o sal da terra e a luz do mundo. Mas nem por causa que nós fomos chamados, eleitos, escolhidos, que Satanás vai deixar de lutar contra nós. Ele continuará lutando contra nós. E a forma que ele vai lutar contra nós é através dos nossos desejos, das nossas vontades. É através disso que ele vai lutar contra nós. Ele vai nos tentar a todo momento. Porque nós ainda não alcançamos a plenitude. É por isso que ainda nós estamos. Paulo vai dizer na carta de Romanos que esse corpo é como se fosse uma prisão do nosso espírito. Nós estamos presos a ele ainda. Mas haverá um dia que esse corpo não será mais prisão, mas será transformado em glória. Você entendeu, Igor? Então essa luta, Satanás ele vai lutar. E ele está derrubando. E ele luta através da conduta desse mundo. Tá, mas vamos supor, Deus é mais forte que o diabo, lógico. Ele não poderia acabar com tudo isso? Poderia. Tipo assim, Poderia, mas ele Satanás e acabar com a diversidade. Poderia, mas ele tem o seu propósito. Ele poderia fazer isso aqui, ó. Mas pelo fato de Deus amar o mundo de tal maneira que ele entrega o seu filho, ele faz um propósito, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos estavam condenados. Não havia razão alguma para salvar a mim e a você. Mas ele, na eternidade, ele arquiteta um plano de salvação. E quem é que vai responder esse plano de salvação? Quem é que se coloca? Ele mesmo se dá a sua vida, Cristo Jesus. É um plano, é um propósito. E que esse propósito um dia terá fim. Tudo está dentro do plano dele. Tudo está correndo da mesma forma que Deus planejou. Nada, Deus não é pego de surpresa. Tudo está no controle e domínio dele. E aí também tem aquela história que fala livre arbítrio. Né? Porque que nem não tem, ele falou, Deus é poderoso, ele pode fazer, mas ele quer ver o amor que eu tenho por ele. Não ser um robô, tipo, eu vou lá, Deus faz assim, todo mundo tá salvo, todo mundo não tem mais... É o processo da regeneração no cristão. Né? Porque você precisa amar Deus pelo que sobre ele todas é, as coisas. pelo que ele é.
Porque se fosse para fazer que ele falou assim, né, os mal iam morrer, os bons iam viver logo. Não precisaria ter vindo. Nem é isso, exatamente. E outra coisa, tem que ser livre. Livre para amar a Deus, né? Não que Fazer escolha. escolha assim. Por isso a importância de se conhecer a obra de Cristo. Por isso a importância de se conhecer a obra de Cristo. Né? Da questão do livre-arbítrio que não existe mais, se perde lá no Éden, se perde por causa da desobediência. O livre-arbítrio era a condição que Adão e Eva tinham de rejeitar o mal, de não fazer o mal, eles tinham essa opção. Eles tinham esse poder. Deus facultou isso a eles. Deus facultou isso a eles. Eles poderiam ter rejeitado. Eles então desobedecem a Deus no jardim do Éden. Eles perdem esse poder de rejeitar o mal. Pergunta para alguém aqui agora, tenta não pecar. Você consegue não pecar? Você consegue rejeitar o mal? Depois do pecado de Adão não tem mais ninguém, né? Não tem mais essa questão do livre-arbítrio. Eu escolhi, não. Jesus disse, não foste vós que me escolhestes. Nós somos gerados em pecado. Nós somos a sementinha de Adão. Hoje nós temos a livre agência. A livre agência. A gente age, né? Uma outra palavra. É mais a explicação do livre-arbítrio, né? Exato. O livre-arbítrio seria você poder escolher alguma coisa sem qualquer tipo de influência. Influência. Hoje não tem mais, porque ou a pessoa é influenciada por Deus ou ela é influenciada pela carne. Não existe mais. Não tem mais esse domínio. Você não domina mais. Eu não tenho meu termo mais. Acabou, o livre-arbítrio acabou no Éden, né? Você vai ter aí uma Ou é Deus ou você vai... De conhecimento. E essa livre agência vem da parte de Deus. É Deus que te dá essa condição. Não pense que você não é o bonzinho, é o santinho da parada. Eu não rejeitei porque, olha, tá vendo como é que eu sou santo? Olha como eu rejeito o mal, olha como eu sou santificado. Não, senhor. Uma vez, a gente estava num debate, não sei se você estava na igreja, aí a gente queria uma explicação mais assim, tipo, pra gente ter mais melhor. Sólida, mais concreta. Aí o nosso amigo foi pesquisar e falou assim, a mesma coisa uma criança, vamos supor, o Christopher, ele não entende. Só que ele não consegue levantar aquele balde. E você, sendo o pai dele, você vai ajudar ele, porém ele vai achar que é ele que está levantando. Que é ele que está levantando. Boa explicação, exatamente. Você entendeu? Então, não tem mais isso. Né? Então, é essa livre agência. É essa graça que Deus te dá para agir. Essa graça que Deus te faz pender para o bem. Para fazer o bem. Paulo disse, Cristo não sou mais eu que habito, mas Cristo que habita em mim. Então, não tem mais isso. E voltando para Satanás, ele não tem esse poder. Ele não é poderoso como Deus é. Ele está sujeito sob a autoridade de Deus. Então, aquilo que eu disse, o livro de Jó nos prova isso quando Satanás, então, ele tocou na vida de Jó e só pôde ir tocar aonde Deus lhe permitiu. Ou não? Deixa eu tocar nos filhos dele. Toca. Deixa eu tocar na vida, não, você pode tocar na sua carne, mas a sua alma não. Deus não deixou Satanás, presta atenção que eu vou falar aqui. Deus não deixou Satanás matar Jó. Você entendeu isso aqui? Satanás queria tirar a vida de Jó. Ele não só queria destruir tudo. Aí Deus falou para ele, toca só na carne dele. Então perceba que toda essa história estava debaixo da autoridade de Deus. Agora, meu irmão, faça favor, hein? Essa história de crente que vai para o culto semana inteira e fica caindo todo o culto lá, caindo demoniado. Dá licença, né? Que crente que é esse? Bom, se vier uma pessoa que não é cristã, tudo bem, a gente vai entender. Isso pode acontecer? Pode. Isso pode acontecer.
Mas com os crentes, eu conheci crente que todo domingo ele sumia da igreja durante a semana, mas todo domingo ele caía endemoniado. E quando não era endemoniado, estava cheio do Espírito Santo, que era o Espírito Santo não sei da onde. E saía derrubando os bancos, aquela bagunça. E não é bagunça, né? A gente sabe. Não, o Espírito Santo não faz isso nada. O Espírito Santo não faz dar piroleta, não faz ficar batendo na parede, querendo virar Homem-Aranha. Tem nada disso com o Espírito Santo. Quando eu fui pra igreja com a minha avó, teve uma vez com uma menina, já, tipo, 2 vezes já. Você não começa, hein, Igor? Você não começa. Aí a mãe dela bateu nela. Em vez de o pastor ir orar, a mãe dela bateu nela Ui. lá na frente. Aí, olha que coisa. A primeira vez era por causa de uma pulseira. Disseram que a pulseira era macumba, as coisas, tava com um demônio na pulseira. Não podia essa pulseira. Aí depois a mãe dela bateu nela, não podia. Ela estava endemoniada? É, aí Meu curou. Deus do céu. Mas curou. Você acha que foi? Dentro da igreja. Meu Deus do céu. Não, isso não era demônio, isso era brincadeira, né? Era brincadeira. Porque quando eu já tive numa cena. É aquela que tem no planeta Terra, assim, desenhadinho, assim. Mas vamos deixar pra lá, né? Vamos deixar em off. Vamos deixar em off. Eu presenciei um momento de alguém endemoniado, eu estava presente, eu estava lá. O camarada lá, quebrando a igreja toda. E quebrando a igreja. E o culto passou, eu lá. E a Neide ia lá me ver. Você não vai vir embora, Neide? Calma aí que o negócio tá feio aqui. E ela voltava para casa. Eu morava na casa da minha mãe nessa época. Calma, Neide, que o negócio tá feio aqui. Tava eu, tava os pastores, tava os obreiros. E aquele demônio que não saía, quebrando toda a igreja. Aí a gente parou. Nós fizemos uma reunião e deixou lá ele lá quebrando as coisas. Viu, Diego? Nós sentamos assim, sabe aquela... Começamos a pensar, falei, esse camarada não está com demônio coisa nenhuma, rapaz. Vamos ver se ele está com demônio mesmo? Vamos. Então fala o seguinte, ó pastor, o senhor já chama a ambulância para vir dar uma injeção de cavalo nele. Aí a gente começou a falar alto para ele escutar. E aí, você, irmão presbítero, você pega ele do lado, mas torce, até você escutar um grito. Ai! Vamos fazer isso? Ah, mas quando nós fomos chegar perto dele, o que aconteceu comigo? O que está acontecendo? Não, você não está bem, você está endemoniado. A ambulância já estava encostando. E nós fizemos a ambulância catar ele lá dentro da igreja. Pode levar e dar uma injeção nele. Demônio nada. Era pura carnalidade. O meu irmão, o Sérgio, antigamente, vamos pra gente não... ele lá na casa da minha mãe, ele fazia também, que pegava, né, ele lá, ele via, ficava assim no chão. Até ele pegar um que deu uma coça nele, você vai ver se é demônio. Vamos chamar a ambulância. Aí, uma vez a ambulância chegou, ele sarou. Olha, acabou. Você viu como é que sara rapidinho? Acabou. Interessante. Então, meus irmãos, o livro de Jó nos prova isso quando Satanás então toca na vida. Então nós devemos entender que quando a Bíblia diz que Satanás tem poder, isso se refere então ao fato de que ele é mais forte do que nós, seres humanos. Quando a Bíblia se refere que ele tem poder. Ao fato, ele está se referindo a nós que somos seres humanos. Limitados, incapazes. E não que ele é mais poderoso do que Deus. Se você ouvir isso, repreenda em nome de Jesus. Faz o sinal da cruz e repreenda e expulsa ele logo. Tô brincando, tá gravado aqui, meu Deus do céu. Só para você, só para descontrair. Vamos lá. E agora ele vai mostrar, depois dele falar desse fortalecimento, desse revestimento, depois dele mostrar sobre que a luta não é contra a carne, sim contra os principados dominadores. Ele vai agora falar desse equipamento. Nós tratamos da primeira sessão, vamos entrar agora na segunda sessão, falando desse equipamento. Olha comigo, versículo 13 ao versículo 17. Alguém pode ler para mim em alto e bom som? Versículo 13 ao 17, falando sobre esse equipamento. Enquanto isso, a Neide pega a vinha para mim, por favor. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados no maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Então o apóstolo Paulo, tendo então introduzido o nosso inimigo,
Paulo agora introduz a armadura de Deus. Ele introduz agora a armadura de Deus. Então lembre-se que esta armadura, ela não pertence a nós. Lembre-se disso. Ela não pertence a nós, mas ela pertence a Deus. Outra coisa que nós precisamos também lembrar é o fato que o apóstolo Paulo estava preso junto a um soldado romano da guarda pretoriana, quando ele está escrevendo isso. Você tem que se lembrar disso. Por que ele está usando essa figura do soldado romano? Então a armadura do soldado romano serviu então de instrumento para Paulo montar sua metáfora de armadura de Deus. É interessante é que Paulo está encarcerado, ele está olhando para o soldado romano e ele começa a escrever. O Espírito Santo vai na mente dele, no coração dele ele começa. Portanto, revestir, ele vai olhando para a armadura de Deus. Aí ele vai mostrando esse equipamento, ele está olhando para o equipamento. Nós vemos que Políbio, na década de 210 a.C. a 120 a.C., escreveu diversos livros de história. Então, por isso se tornou autoridade em táticas de guerra. Então, em um dos seus livros, Políbio, ele fez uma descrição completa da vestimenta que a infantaria romana usava. Então Paulo ele omite duas peças essenciais: as graves, a parte da armadura que cobria as pernas desde o joelho aos pés, e as lanças. Então, entretanto, alguns estudiosos entendem que Paulo não estava se baseando totalmente na figura do soldado romano, mas que ele tinha em mente a figura do Antigo Testamento, que descreve Deus como um guerreiro nesses textos que nós lemos, por exemplo, no Isaías, o capítulo 11, o versículo 4 e 5, Isaías 59, do capítulo 14 ao 17. Alguns acham que Paulo está falando sobre isso. Mas isso não importa tanto, isso não é o essencial do texto. O que importa é que não há nada de surpreendente na armadura. O que nós encontramos nela é o velho arroz com feijão, que nós aprendemos então na escola dominical. Não há nada de extraordinário aqui nessas armaduras, mas sim é o arroz e feijão que nós aprendemos na escola dominical. E o que nós aprendemos? Nós devemos aprender sobre a oração. O que nós devemos aprender? Nós devemos aprender sobre a leitura da palavra de Deus. O que nós devemos aprender? A viver uma vida justa e santa e reta diante de Deus, etc, etc, etc. É isso que nós temos que aprender. São dessas armaduras que nós temos que colocar no nosso coração. Então o que Paulo nos apresenta aqui é apenas uma ilustração daquilo que apresenta, daquilo que caracteriza a vida cristã. E essas características são tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz por nós. Aí tem gente que cata isso aqui e quer fazer um show, né? Aí ele quer fazer um show com esse texto. É um arroz e feijão do cristão aqui. É isso que Paulo está fazendo. Então ele vai dizer no versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Então este versículo é crucial para entendermos o papel do soldado que Paulo está descrevendo. Então é muito comum ouvirmos dizer que a igreja tem que ir ao ataque aos demônios, ir contra os poderes do mal. No entanto, não é essa figura que o apóstolo Paulo pinta aqui. A figura que o apóstolo Paulo diz aqui diz respeito a um soldado que está em terreno conquistado, mas que está sofrendo ataque e precisa se defender. Ele precisa se defender. Então essa ideia torna-se mais clara quando nós percebemos a expressão ficar firmes, do versículo 11, e permanecer inabaláveis, do versículo 13. Então fica claro isso aqui, que você precisa se defender, você precisa se equipar para que você fique firme e permaneça inabalável.
Embora na tradução em português haja duas palavras diferentes no texto grego, que é o mesmo verbo, e que esse verbo é usado num sentido militar, indicando assumir um posto de vigia, ou também significa sustentar-se numa posição crítica durante a batalha. Ou seja, fique firme, fique posto durante uma batalha. Fique firme, fique inabalável. Revista esse revestimento. Paulo repete então essa exortação, Efésios 6:11, sobre tomar a armadura de Deus. Então você perceba que o texto insiste em deixar claro que a armadura pertence a Deus, que essa armadura é de Deus, que é Deus que nos concede essa armadura para que nós possamos ficar firmes e inabaláveis. Não, eu vou lá no monte para buscar poder. Aí começa. Aí eles saem cheios. Hoje eu vi o super-homem na cidade. É a mesma coisa você vestir a roupa do super-homem que ele pular do prédio. Tava lá o super-homem no meio do trânsito, lá dançando, tudo. Eu tentei ver se ele dançava bem, mas não consegui. Mas enfim, mas há aqueles que vai, não, eu vou no monte, porque no monte eu vou sair cuspir no fogo. Olha, eu até vejo o gravetinho lá, é perigoso vir descer um extraterrestre lá no meio do mato. Porque ele vê de tudo lá. Parece que lá, o monte para ele, parece que é um negócio sobrenatural, quando outro mundo. Sendo que Jesus falou assim, quando você quiser falar com o Papai do Céu, entra no seu quarto, fecha a tua porta, dobra o teu joelhinho no chão e fala com ele. Você não precisa nada disso. Então, ele deixa claro que a armadura de Deus pertence a Deus e que o objetivo de tomar a armadura de Deus é para resistir o dia mau. Em Efésios 5,16 nós lemos que os dias são maus. Os dias são maus. O dia é mau. Em Efésios 6,13 é o dia do conflito da nossa alma. E pode ser qualquer luta espiritual em nossa vida. Esse dia mal, preste bem atenção aqui, olha aqui para mim. Esse dia mal pode ser qualquer luta da nossa vida. Esse dia mal. Talvez eu possa estar expondo para você o texto e você pode ter tido um dia mal hoje. Esse dia mal, essa luta, pode ser qualquer luta espiritual em nossa vida. Mas nós lembremos-nos no que diz lá em Salmo 34, versículo 19, muitos são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. É esse dia mau. Então, ele deixa bem claro nisso. Toma então toda a armadura de Deus. O que é essa batalha espiritual e quais que são os efeitos dela na nossa vida? Essa batalha espiritual foi o que nós falamos no início. As tentações de Satanás contra os poderes, ardis, tentações, tramas, truques, desejos, cobiças, e tudo aquilo que é concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, da vontade, do desejo, tudo isso é arma, é tudo luta contra nós. É tudo aquilo que nós devemos lutar contra. Tudo aquilo que fere, agrava a santidade de Deus. Fuja, Paulo vai dizer assim, fuja da aparência do mal. Então, batalha espiritual não tem nada a ver com o que o povo fala por aí, né? Não, fica achando demônio para tudo quanto é lado. E dá nome para os demônios. Ó, deixa eu dizer uma coisa para você. Demônio não tem nome, tá? Tem até doutrina desse negócio aí. Não está escrito isso, tá? Só para deixar bem claro. Não está escrito esse negócio de demônio. Negócio de Beuzebu. Não, Beuzebu, a gente vê isso na Bíblia porque os judeus falou que Cristo era pai do Beuzebu. Beuzebu é classificado como pai dos demônios. O que eu estou dizendo aqui é tranca-rua, é chucaveira, é não sei o que, é marinheiro, é pombagira. Isso aí são títulos de invencionice que homens colocaram. Ah, você vai perguntar, está escrito isso aqui na Bíblia? Não. Pega também uma parte dessas religiões afro. Isso, afros. Que dão, exatamente. Não fala, não dá nome. Jesus fala, você vê lá na manada de porcos? Vocês estão em quanto aí? Quantos vocês estão aí? Nós somos legião. Ah, é? Nós somos muitos, ou seja, é legião. Você sabe quanto que era na infantaria romana, uma legião de soldados? Sabe quantos soldados tinha? 6.000? 6.000 soldados aproximadamente. Uma infantaria romana. É o que tinha naquele homem de Gadara.
6.000 demônios. Por isso que ele E quebrava. deixa eu dizer uma coisa para você, falando aqui, gravando aqui, não existe essa história de demônio territorial. Demônio não fica em casas vazias, abandonadas, em mansões. Abandonado, demônio não é territorial. Ele habita em seres humanos e animais. Mas então não precisam de portas. Não precisa de nada disso. É, Não precisa de nada disso. a batalha espiritual de hoje, que o povo fala, é isso aí. Ai, território. É isso daí, é demônio territorial, não existe isso. Você percebe quando os demônios pedem para Jesus, nos mande para aqueles porcos. Eles mandou, nos mande para outro fulano, para cicrano. Nos jogue lá na caverna, na gruta que aquele jovem de Gadara estava. Eles fizeram isso? Não, nos jogue na manada de porcos. Então quando alguém pedir para fazer oração em casa, essas coisas assim... Não, uma oração para abençoar o teu lar é uma coisa. Não uma oração para expulsar demônio da sua casa. Não, mas para orar na sua casa, abençoar o teu lar, a tua despensa. Isso é certo, tá certo. Agora se alguém, deixa eu orar na sua casa, tem demônio na sua casa. Demônio não é territorial. Ele não habita em caverna, não habita em casa abandonada, em mansão. E se vocês estão vendo essas coisas de demônio em mansão, parem de assistir, hein? Pois vocês ficam essas ideias aí, que tem demônio territorial nas mansões, fica com medo de entrar. Aí não quer entrar em casa vazia, né? É ou não é? É, né? É, né? É, né? Aqueles caça-fantasma que passa, né? Que fica nas casas, nas empresas antigas, tentando procurar som de demônio. Sai tua conversa. Quando sai, encontra a casa vazia, traz mais 7, mas tá falando doação. O homem, isso, é o homem. Aí eles pegam esse texto, distorce e fala que é territorial. Isso aí é o homem. Ele volta. É muito sério. Mas vamos lá. Então, depois dele mostrar isso, que esse dia mau, que o dia de conflito, é da nossa alma e que pode ser qualquer luta espiritual na nossa vida. Então nós devemos lembrar que Salmos nos diz que muitas são aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Entendeu, Diego? Essa luta também poderia envolver medo, batalha contra a própria incredulidade. Também incredulidade, tudo isso são dardos inflamados do inimigo. Mesmo medo, opressão. Sim, coisas. também. Entendi. Do nosso dia a dia, viu? Não tem hora marcada, não tem o encontro marcado, é do nosso dia a dia essa luta espiritual. É dia após dia. É aquele ditado popular, cada dia você mata um leão. É isso aí. E vai ter dia que vai ser mais complicado. Vai ter o dia mau. O dia mau pode ser o nosso dia hoje. Talvez para algum for o dia mau. Sabe aquele dia ruim, tribuloso? É aquele dia. Põe o pé no chão e já começa. Já começa. Mas também acredito assim, que o dia mal, tipo, você tá bem, algumas coisas. Aí tem um dia mal, tipo, uma coisa que você nunca esperava, só acontecer. Acontece tudo uma vez. Né? Mas assim, aí fica aquele mês assim, ruim. Então é o dia mal, mas não só um dia, mas tipo. Também. Começa, Também. né? Aí Não te martiriza desse jeito, André. O mês inteiro não, minha querida. Em nome de Jesus, irmã. O mês inteiro não. Vai passar só um dia. Pelo amor de Deus. A alegria vem pela manhã. Eu prefiro ficar com isso. Pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pelo amor de Deus. Mas isso pode acontecer. Mas vamos andar aqui. Depois de nós entendermos isso, nós vamos para o versículo 14. Ele vai dizer: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos a couraça da justiça. Então a palavra firme aparece aqui novamente no texto, e é o mesmo verbo utilizado no versículo 11 e 13. E nós vemos aqui essa tradução, a NVI, ela traduziu a frase: estáis, pois, firmes, por assim mantenham-se firmes. E a tradução NTLH traduziu por portanto, estejam preparados. Cingir, então, significa pôr a cintura. Pôr a cintura, ou seja, apertar, se preparem. Apertem os cintos. No caso, a verdade é a palavra de Deus? Com a verdade. Com a verdade, a palavra de Deus, exatamente. A palavra de Deus. Então ele está dizendo, cinja-se, apertem a cinta. Você já tentou sair com a cinta sem apertar? É ruim ou não é? Te impede de andar, não impede? Te impede de locomover. O que Paulo está falando aqui, aperta bem o cinto.
Esse cinto é onde ficava a espada, que ficava sobre ela. Aperta bem o cinto, porque se precisar avançar, vocês vão. Vocês não podem ter nenhum embaraço. Então, os versículos 14 ao 17, ele nos apresenta aqui 6 peças dessas armaduras. E 4 são mencionadas de modo específico, mas o cinturão e as sandálias, elas estão implícitas. Então, nesse versículo, o apóstolo Paulo, ele nos apresenta as 2 primeiras ferramentas da armadura de Deus. Por exemplo, ele apresenta o cinturão e a couraça. E começaremos então aqui pelo cinto ou pelo cinturão. Então, a primeira coisa que nós temos que saber é que cingir significa pôr a cintura, ou seja, apertar o cinto. Então, o cinto era uma correia ou uma tira que cercava a cintura com uma só volta, a fim de apertá-la, e era também usada como suporte, aquilo que eu disse, para as bainhas das espadas. Então só dava uma volta, e é ela que sustentava as bainhas das espadas. E alguns cintos eram de couro. Então o cinto era a peça que mantinha firme todas as peças da armadura. O cinto, então, era o elemento que mantém a estrutura das ferramentas. Era esse cinto. Então, esta estrutura é chamada, então, de verdade. É chamada de verdade. Então, no versículo 11, o nosso inimigo nos é apresentado como o nome de diabo. Nome que significa, então, acusador. E em João 8,44, Jesus nos diz que o diabo é o pai da mentira, e sendo assim, nós só poderemos então resistir se estivermos fundamentados na verdade, se estivermos cingidos com a verdade. E é isso que nós devemos entender. Então, se nós estivermos cingidos com a verdade, o nosso inimigo que nos acusa e que é mentiroso, então ele não terá argumentos para lançar contra nós, pois nós estamos alicerçados, então, na verdade. Então, para Paulo, a verdade é um atributo, então, essencial. Então, essa verdade pode ser integridade, autenticidade e honestidade. Ou seja, Paulo está falando, cinjam-se, então, de integridade, de autenticidade, de honestidade diante desse mundo que jaz do maligno. Cingindo com a verdade. Então nós devemos seguir a verdade em amor. Então falar a verdade é uma das características de uma vida santificada. E aí, infelizmente, nós vemos muitos crentes deitados na mentira, né? E não estão cingidos com a verdade. A segunda peça que nos é apresentada nesse versículo é a couraça da justiça. Então a couraça da justiça, ela era feita de couro duro ou de metal que envolvia o corpo o corpo todo do soldado, para que o tórax, onde estão os órgãos vitais, fossem protegidos. Então a justiça da qual o texto se refere aqui é aquilo que Cristo conquistou na cruz para nós, ou seja, a justificação. Então, a doutrina da justificação pela fé é uma doutrina fundamental para os cristãos, mas infelizmente ela tem caído no esquecimento na maioria das igrejas, né? Romanos 5,1 diz que fomos justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a justificação é o ato de Deus redimir os pecados dos culpados e admitir esses culpados como justos gratuitamente pela sua graça, mediante a fé em Jesus Cristo. E não é por mérito dos pecadores, mas porque Jesus guardou a lei em nome deles e os redimiu. Então, porque todos pecaram e todos condenados estão à perdição. E ninguém poderá ser justificado mediante a guarda da lei de Deus, ou seja, pelos seus próprios esforços. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo, estai pois firme, vestindo a couraça da justiça, é porque Deus fará justiça nessa batalha, Deus fará justiça nessa guerra, é Deus que justificará. Então os crentes são feitos justiça diante de Deus, porque Ele os trata conforme o merecimento de Cristo e não pelo merecimento próprio. Em resumo,
A justificação, então, é algo que não depende dos nossos esforços. Por isso que a armadura de Deus não vem de nós, mas vem de Deus. Então, nós alcançamos a justificação por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Então, nos revestimos dessa couraça da justiça, estarmos protegidos, justificados por Cristo Jesus. E ele vai dizer, calçai os pés com a preparação do Evangelho, versículo 15. Então Paulo nos apresenta agora as sandálias, e as sandálias que os militares de um soldado romano eram calçados, eram duros de couro para proteger os pés, e que tinham tanchas para manter o equilíbrio em terrenos acidentados, proporcionando então apoio aos pés. Então Paulo usa essa ilustração das sandálias para representar a preparação do Evangelho, e isso pode significar duas coisas: que o Evangelho é o firme fundamento da qual os cristãos devem então se apoiar. É isso que ele está dizendo, calçai os pés com a preparação do Evangelho. O cristão precisa estar firme, e o Evangelho deve ser o seu fundamento, na qual eles devem se apoiar. E segundo, o soldado cristão deve estar preparado para seguir o Evangelho e levá-lo para onde andar, para propagá-lo, para anunciá-lo. Então, se nós calçarmos as sandálias do Evangelho, teremos então os pés formosos, pregando o Evangelho de Cristo. E o versículo 17, ele mostra ainda esse Evangelho da paz, e calçar a preparação com o Evangelho da paz, que é a paz com Deus pela salvação, através da pregação do Evangelho, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Versículo 16, a qual podes apagar todo dado inflamado do maligno. Aqui ele menciona, mencionado que ele era aquele maior e mais pesado que protegia então todo o corpo, que era o escudo. E esse escudo, ele pesava aproximadamente, ele media cerca de 80 centímetros por 120 centímetros. Então esses escudos, eles eram escavados na madeira e cobertos com couro, e eles eram colocados couro, encharcavam esses couros, porque quando os inimigos lançavam as suas setas com fogo, pegava nesse escudo e eles eram apagados por causa desses couros que estavam encharcados por detrás. Então o fogo logo se apagava. Então por isso que ele fala desse escudo. Tomai também, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E aí o versículo 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então os dois são a palavra de Deus, e é isso que ele embasa. Então o capacete da salvação, que era um traje militar ajustado e mais leve para proteger a cabeça, e fazia com que o soldado parecesse mais alto e imponente. Então ele diz, a espada do Espírito, ao contrário do que se pensa, não era uma arma de ataque, ela era uma arma de defesa, na armadura de Deus. E ele diz então, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, como soldado, então, ele irá batalhar com todas as armaduras de Deus, caminhando com a armadura de Deus. E aí ele vai dizer, versículo 18, com toda a oração e súplica. Então você vai ser revestido com essa armadura. Qual é o papel seu? O que nós temos que fazer então? Depois desse revestimento, aí ele vai dizer, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me compraz, como me cumpre fazê-lo, e para que saibais também a meu respeito, e o que faço de tudo vos informará Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. E amém. Meus amados irmãos, que nós venhamos então valorizar esse revestimento de Deus,
E que nós daremos então continuidade, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Para isso então vigiando. Não é você ser revestido de poder hoje e não dar continuidade. Você tem um papel a cumprir. Você tem que ter uma vida santificada. Você tem que ter uma vida de dedicação, uma vida de renúncia, uma vida de busca, uma vida de meditação na palavra de Deus. Porque só assim então nós conseguiremos vencer o inimigo das nossas almas. Amém?